A vida ribeirinha se adapta à subida e descida dos rios. Como é que essas pessoas, que elas preservam a floresta mais do que todos nós, porque eles entendem que seus filhos dependem da floresta, que seus filhos dependem dos mananciais existentes nos lagos, eles vão retirar a madeira para que nesse período da cheia eles substituam um assoalho que já está corroído com o tempo para ficar até as suas cumieiras das casas para sobreviverem. Então, são esse tipo de estilo de vida, de ethos, de modo de vida que nós temos que entender em relação com a sua produção. Porque nós aqui na cidade, vejamos, a cheia, ela não nos atinge diretamente, ela nos atinge de forma indireta quando nós vamos comprar um alimento que é produzido por essas pessoas. Mas, no entanto, se esse alimento não vem das comunidades rurais amazônicas, esse alimento vem de um outro estado que não está passando por essa cheia. E assim mesmo, pagando um preço alto, o citadino se alimenta. E os outros que moram no mundo rural, da onde eles retiram esses alimentos, que eles não podem ir na cidade e eles não têm dinheiro para comprar esses alimentos. A forma de alimentação no período da cheia, ela muda drasticamente. Eles só têm o mínimo de hortaliça possível para colocar no peixe. Aí muitas das hortaliças elas desaparecem na paisagem anfíbia, eles permanecem em seus jiraus apenas com a cebolinha, o coentro e a pimenta. E o carboidrato, a farinha, ela é guardada em tonéis também como reserva para a cheia. E o peixe, eles vivem exclusivamente disso, porque as florestas se tornam alagadas, não há frutos e não há nenhum outro tipo de hortaliças. O balanço nutricional dessas pessoas é precário, o que não é a mesma coisa que acontece na cidade. O modo de vida, aí sim, é um modo de vida adaptativo. Eles, no período da cheia, eles disseram muitas vezes para mim, tem depoimentos, vários depoimentos em que eles relatam: professora, nesse período, apesar das nossas terras desaparecerem, apesar dos peixes diminuírem, apesar das crianças terem dificuldade de chegar nas escolas, para nós a família fica mais unida. Então, veja bem, aquilo que nós aqui na cidade percebemos como uma coisa monstruosa, para eles é algo que faz parte da sua vida. Como para nós pegarmos um ônibus cheio num período de 6 horas da tarde, um ônibus lotado, para eles a cheia faz parte da sazonalidade, do calendário da vida dessas pessoas. Nós nos diferenciamos de outras capitais do Brasil porque as nossas 4 estações são a seca, a enchente, a vazante e a cheia. Então, nós não temos primavera, nós não temos o inverno. Mas quem tem o inverno se prepara com roupas de frios. Mas quem não tem, como nós, eles, os homens que vivem nas palafitas, eles se preparam para as cheias todos os anos e eles se preparam para subir o assoalho das suas casas. Eles guardam as farinhas, eles guardam água potável. Existem historiadores como Porro que diz isso, que desde o século XVI as vazas eram densamente habitadas. Nesse período já existiam, os livros mostram que já existiam as marombas para ser refúgio dos animais, sejam eles pequenos, sejam eles de grande porte. Os assoalhos das palafitas já subiam. A reserva dos alimentos, assim como as formigas no período seco, elas vão e cortam as folhas das árvores para no período da enchente terem alimento embaixo das suas
casas embaixo do último subsolo, os homens anfíbios, eles também fazem esse tipo de reserva. Então nós temos que entendê-los nesse processo adaptativo, na paisagem anfíbia, no modo de vida particular, onde a água ela se mistura com a casa, onde a água se mistura com a vida, onde a água passa a ser a vida desses homens. E aí nós temos, aonde há um livro que nós produzimos, elaboramos, chamado Homens Anfíbios, a etnografia de um campesinado das águas, nós temos uma grande paisagem anfíbia. E essa paisagem anfíbia, ela não se reproduz somente na casa. Ela se reproduz também quando eles abrem as suas janelas, quando eles descem as escadas das palafitas, onde eles veem um manancial imenso. E aquela imensidão de verde que os seus olhos não têm aonde mais conseguir enxergar, eles passam a se misturar com uma imensidão de água. Eu sempre digo o seguinte, nós vamos ter sempre uma enchente e uma vazante. Os períodos do rio, isso é a natureza. Então, acontecem, por exemplo, enchentes maiores e enchentes menores, né? Nessas enchentes maiores é que acontecem os problemas, né? O pessoal que mora, como eu volto a repetir, na parte baixa da cidade, principalmente o pessoal do interior, tem que levantar o assoalho das casas, perde as suas plantações, que essas plantações são perdidas principalmente porque são plantadas nas várzeas, tá? E nós sabemos que alguns municípios aí, que hoje estão com problemas dessa enchente, é porque foram edificados, foram construídos na parte baixa da cidade. Eu acho que o momento, nós sabemos das diversidades de cada município, da grandiosidade de cada município e das dificuldades pela grandiosidade da região. Mas nós já devemos nos preocupar com essa parte da ocupação indevida. E do ponto de vista da cidade, a gente quando olha, né, o Ribeirinho, é como se eles vivessem numa condição subhumana, né? Mas se você observar as técnicas de construção, inclusive de habitação, né, o que é um flutuante? Né? O flutuante é uma casa construída observando a dinâmica de subida e descida dos rios, né? É uma casa que flutua, é uma casa que nas cheias ela está lá, né? E nas vazantes ela também está presente, né? A gente ouve falar também o que essas pessoas vivem, como é que elas se alimentam, né? E aí você vai observando também e você descobre hortas suspensas, você descobre as marombas, né? As antigas marombas que hoje se usa menos, mas que são as áreas de colocar os gados, que são suspensas, né? Isso tudo são trabalhos, né, que são construídos a partir dessa percepção, dessa dinâmica da natureza. Como conviver com essa dinâmica, já que não se pode evitá-las, né? Você pode prever as grandes cheias, as grandes vazantes, mas você não pode evitar, porque é uma dinâmica que ocorre, é um fenômeno natural que ocorre nessa região da Amazônia, né? E aí os homens que aí vivem, como que eles vão construir vida mediante essa dinâmica, né? E aí eles continuam plantando, eles continuam pescando, eles continuam circulando, né? Construindo seus barcos, construindo suas casas, né? E essa construção ela se dá mediante essas paisagens diferenciadas, né? A paisagem de várzea ela é extremamente diferenciada na vazante e nas cheias, né? O trabalho que se faz na vazante, o trabalho que se faz nas cheias, também ele é diferenciado. As crianças vão à escola na vazante, diminui a ida nas cheias, né? Mas as escolas elas são construídas também suspensas, a maioria delas são escolas suspensas, também já pensando nessa dinâmica que a natureza mostra diante da grande rio, da grande floresta amazônica, né? Nos arredores de Manaus, também existem moradores nos alagados e palafitas.
Olá, telespectador do AmazonSat. Eu estou na loja Bemol Matriz e vou conversar com a Ellen. Ellen, a loja Bemol agora tem as loterias da Caixa Econômica na própria loja. Quais os benefícios bancários que os clientes Bemol têm e os não clientes Bemol, porque também usam a loteria, nesse momento? Bem, um dos maiores benefícios que a loteria Bemol oferece é a segurança e a comodidade. Ele pode realizar nas loterias Bemol todos os tipos de pagamentos. Pode ser conta de água, conta de luz, conta de telefone, pagamento de boletos em geral, tá? E pode fazer recarga de telefone e pode principalmente fazer o seu jogo. Então você já sabe, você que deseja pagar suas contas ou fazer saque, escolha as loterias Bemol. Sabe por quê? A Bemol é a sua melhor escolha.